Olá, meu nome é Ana Paula e eu irei falar sobre a assistência da enfermagem na prevenção de lesão por pressão em pacientes na UTI. Trata-se de um relato de experiência. O papel da enfermagem na assistência de pacientes com lesão por pressão é fundamental, pois os enfermeiros são diretamente responsáveis pelo tratamento de feridas e podem avaliar o cuidado diariamente. Em primeiro lugar, é necessário uma visão clínica que relacione alguns pontos importantes que influenciam nesse processo, como o controle da patologia de base, perfusão tecidual, imobilidade, fricção, cisalhamento, atividade, nível de consciência, alguns medicamentos, umidade excessiva, nutrição, hidratação e infecção. Algumas lesões por pressão podem tornar-se crônicas. Logo, a avaliação rotineira de feridas em todos os seus aspectos é fundamental para a prescrição de um tratamento adequado. No contexto da UTI, os pacientes internados tendem a ter características de maior risco devido à gravidade clínica e à instabilidade hemodinâmica que apresentam. Dessa forma, podem vir a necessidade de intervenções como ventilação mecânica, sedação contínua, drogas vasoativas, monitoração de sinais vitais, além do uso de dispositivos como catéteres, sondas e drenos. Por esse motivo, estão mais vulneráveis à perda de integridade da pele. É importante que haja a avaliação do gerenciamento de risco e ações de prevenção, que inclui a utilização da escala de Braden como estratégia de avaliação contínua do risco, o reposicionamento regular dos pacientes para aliviar a pressão sobre as áreas vulneráveis da pele, o uso de suportes adequados, o cuidado com a pele, que inclui a hidratação e manutenção da pele limpa e seca, uma dieta nutricionalmente adequada, o monitoramento planejado da integridade da pele e a utilização de dispositivos especializados para o alívio de pressão em áreas e pacientes com risco. Todas essas intervenções são extremamente importantes no plano de cuidado, mas nenhuma dessas estratégias, sem a mudança de decúbito planejada e regular, haverá sucesso na prevenção de lesão por pressão. Recomenda-se avaliar o risco do paciente para estabelecer o intervalo de mudança de decúbito. Entretanto, para aumentar a adesão, é amplamente utilizada a padronização em UTI a cada 2 horas. O objetivo do trabalho é relatar a experiência de aprendizagem sobre o papel do enfermeiro na prevenção de lesões por pressão em pacientes na UTI. Trata-se de um estudo qualitativo descritivo do tipo relato de experiência, baseado na experiência de aprendizagem adquirida durante a realização de um estágio supervisionado em um hospital privado. O estudo teve como questão norteadora relatar o papel do enfermeiro na prevenção de lesões por pressão em pacientes na UTI, onde a imobilidade e a fragilidade da saúde são comuns, como parte do estágio supervisionado em ambiente de internação. As atividades que a estagiária realizou foram supervisionadas pelo preceptor responsável no campo do estágio e acompanhada pela equipe de enfermagem no hospital, com a finalidade de promover saúde e prevenir a doença. A população assistida durante o período de estágio foram pacientes de ambos sexos,
de todas as idades, com comorbidades variadas e que estavam internados na UTI. A unidade de terapia intensiva deste hospital privado é composta por 55 leitos e a equipe multiprofissional do setor é composta por 4 enfermeiros, 4 médicos, 4 fisioterapeutas, 4 nutricionistas e um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes. Em relação à prioridade do cuidado, ela é igual para todos os pacientes da UTI que precisam de cuidados. As atividades práticas do componente curricular foram desenvolvidas no segundo semestre do ano de 2024, durante 4 dias, nas terças e sexta-feira, no turno matutino e vespertino. O enfermeiro ele tem um papel fundamental na coordenação da equipe de enfermagem para prevenir lesões por pressão, identificando identificando e minimizando os riscos. As estratégias incluem ações para avaliar o paciente com a escala de Braden, identificação precoce de sinais vitais que indicam o possível surgimento da lesão, como queimação, diminuição da temperatura ou do edema, implementação de medidas preventivas, como a mudança de decúbito a cada 2 horas, controle de umidade da pele, uso de conchinhos, lençol móvel e material de proteção nas proeminências ósseas. Também deve ter um aporte nutricional adequado ao tratamento tópico. Conforme o desenvolvimento das atividades práticas, a acadêmica identificou alto índice de pacientes com lesão por pressão e que muitos apresentavam fatores de risco para tal. Em uma das discussões dos casos clínicos e de cuidados de alguns pacientes, notou-se a preocupação e a necessidade de ações para evitar o aumento de lesão por pressão e preveni-las. Então, foi realizada uma roda de conversa com os familiares dos pacientes hospitalizados pela acadêmica e pela equipe de enfermagem, no qual foi visado orientar e esclarecer sobre as principais medidas preventivas e de manejo de lesão por pressão. Durante aproximadamente meia hora, foi possível que os familiares e os acompanhantes compartilhassem sua vivência e experiência, seus medos, suas dificuldades, as dúvidas e as ações estratégicas como cuidado da lesão por pressão. Muitas orientações foram sobre reposicionamento no leito, suas implicações e cuidados pós-alta. Importante destacar que a atividade promoveu um espaço de fortalecimento do conhecimento dos envolvidos, bem como pode repercutir positivamente na qualidade, o cuidado prestado pelos acompanhantes e família aos pacientes e assim impactar nas ações, na comunicação e relação da equipe de enfermagem para esses pacientes. A educação em saúde para as famílias deve começar já no momento da internação hospitalar, com o objetivo de despertar o interesse delas em assumir o cuidado em casa. Isso também ajuda a orientar sobre a quem recorrer, quais redes de apoio buscar e esclarecer o procedimento em cuidado realizado com o paciente, promovendo uma compreensão mais clara dessas práticas. A experiência de aprendizagem sobre o papel do enfermeiro na prevenção de lesão por pressão em pacientes na UTI revelou-se extremamente enriquecedora.
Durante o processo, foi possível compreender a importância de orientações baseadas em evidências, como a avaliação contínua do risco utilizando escala de observação, que é a escala de Braden, a aplicação de mudança de decúbito a cada 2 horas e o uso de superfície de apoio específico. Além disso, a troca de conhecimento em equipe multidisciplinar foi um ponto marcante, destacando como o trabalho em conjunto pode potencializar a qualidade no cuidado. A experiência observou na prática a eficácia dessas ações na redução da incidência de lesões por pressão, evidenciando o impacto direto da atuação do enfermeiro na segurança e bem-estar do paciente. A vivência reafirmou a relevância do enfermeiro como agente educador e mobilizador dentro da equipe, promovendo a adoção de práticas preventivas e fortalecendo o cuidado controlado no paciente. E muito obrigada pela sua atenção.